Fala moçada, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo firmeza? Tudo tranquilo? Vamos retomar o nosso curso de Geografia do Brasil? Vamos lá, moçadinha! Mas antes eu quero agradecer muito a participação de vocês no canal Geomasa, foi fundamental, foi um mês maravilhoso, de desempenho muito significativo. Chegamos aos 396 inscritos, eu estava fazendo um apelo para chegarmos a 400, claro que depois queremos os 500, os 600 e assim por diante, mas só falta 4, dê uma caprichada, se inscreva no canal, curte, compartilhe, dissemine nas redes sociais o canal Geomasa, o seu canal de geografia. Muito obrigado pelos números do primeiro mês, mas vamos na batalha, vamos na luta e vamos começar este segundo mês retomando a aula de Geografia do Brasil. Nós estávamos na última falando sobre os meios de orientação, vimos os meios de orientação naturais, o Sol, a Lua, as estrelas, os ventos, os rios, e o conjunto de estrelas chamadas de constelações. Hoje nós então introduziremos os chamados meios de orientação artificiais. Aqueles que o homem, evidentemente, ele analisa elementos da natureza, mas ele cria elementos a partir das técnicas, da tecnologia e do seu cotidiano. O primeiro deles é a bússola. A bússola, ela usa um princípio natural, que é o magnetismo. A Terra, ela gera um campo magnético bastante orientado, embora variável, em função de sua constituição físico e química, que nós veremos em algumas aulas. Esse campo magnético natural, ele orienta alguns metais. Por exemplo, um metal que todo mundo conhece, que é o ferro. Mas o ferro, para ser orientado, ele tem que estar num arranjo físico e químico que aparece na natureza através de um minério chamado magnetita. Pois bem, gente, a magnetita é popularmente chamada de ímã. Parece que os chineses, há milhares de anos atrás, brincando num pote com água, por acaso havia uma rolha nesse pote, e sobre essa rolha havia uma pequena pedrinha de magnetita, e alguém resolveu colocar uma agulha e percebeu que o objeto ganhava movimento sozinho. Até que a gente pudesse explicar que era o campo magnético que orientava esta agulha imantizada, magnetizada, aquilo virou tema de mágica, tema de charlatanismo, perdão. Por quê? Porque parecia um fenômeno sobrenatural. Uma agulha se movendo sozinha parecia algo espiritual, algo fantasioso e fantástico. Quando na verdade não é porque nós não vemos algo que ele não existe. Como é o caso, por exemplo, dos elementos químicos, dos átomos, dos isótopos, do raio-x, da radiação, da radioatividade. São fenômenos que nós não vemos, mas não quer dizer que eles não existam. Então os chineses, há milhares de anos atrás, tiveram contato com esta magia natural e com o tempo foi aparecendo um objeto que orientava a direção, apontando aproximadamente para o norte. Pois bem, gente, a bússola foi algo extraordinário. Por quê? Porque a bússola é um objeto pequeno, portanto leve, portanto manipulável, levável, transportável para qualquer local. Então a bússola, ela é barata, precisa
leve e funcione em qualquer lugar do planeta. Isso revolucionará a orientação e os transportes. A bússola foi fundamental no período das grandes navegações, que, como já sabemos, inaugura o capitalismo comercial. A bússola permitiu ao homem conhecer o mundo. Então ela é revolucionária por suas características extremamente simples. É um objeto leve, barato, funcional, extremamente preciso. Bem, à medida em que o homem foi evoluindo nas várias áreas do conhecimento e as incorporando, isto também vai acontecer com a bússola. Então, após o aprimoramento da era espacial e depois da informática, a bússola ela vai se transformar num objeto virtual, que depende, evidentemente, do funcionamento de uma rede de satélites mundiais. Então o homem acaba por criar a chamada bússola virtual, o GPS, em inglês, Global Position System, sistema de localização mundial. O GPS, como este que está no seu carro, no computador de bordo ou no celular, ele nos dá pelo menos duas coordenadas. A coordenada chamada latitude, a coordenada chamada longitude. Ele também nos dá a orientação, o trajeto da viagem, a altura e outros elementos importantes. Isso vai depender muito da sofisticação do GPS. Você tem um GPS que pode ser ligado a 2, 3 satélites e você tem aqueles de grande precisão utilizados na construção de barragens, de grandes edifícios, de áreas portuárias, de estradas, que é chamado de estação total. Esse, por ser muito mais preciso, ele estará ligado a pelo menos 20 satélites. O GPS é um sistema de navegação e localização mundial dos Estados Unidos da América. Recentemente, a União Europeia também está construindo o seu sistema. Por enquanto, em fase de testes, ele deve ser mais sofisticado que o GPS e mais barato. Ele estará ligado a uma rede de pelo menos 50 satélites. A China também está entrando neste mercado através de sua rede chamada Baidu. E a Índia começa a esboçar também um sistema de localização mundial. Então, o que outrora no século XV revolucionou as navegações, no final do século XX, quem está fazendo isso é o GPS. Aqueles mapas que nos davam tanto trabalho para planejarmos uma viagem e que eu, obviamente, adoro, eu os coleciono, inclusive, eu tenho um grande apreço, um grande carinho por mapas, faz parte da minha profissão, da minha história, da minha formação, mas hoje tudo isso está embutido dentro do GPS. Porém, tudo evolui. E no passar do século XX para o século XXI, vai surgir esta outra sopa de letrinhas chamada SIG, Sistema de Informação Geográfica. Isso vem revolucionando todos os setores. Por exemplo, a agricultura. O advento da agricultura de precisão tem muito que ver com o sistema de informação geográfica.
Como é que ele funciona? Vamos então contar aquelas histórias didáticas para vocês. Vamos supor que você quer que o seu solo, da sua fazenda, da sua propriedade rural, tenha o maior rendimento. Evidentemente, você vai adquirir equipamentos agrícolas de grande qualidade. Então, o seu trator é um trator inteligente. Esse trator, no seu cérebro está embutido um sistema de informação geográfica, um SIG. Ora, o computador do seu trator, ele está municiado com uma biblioteca com vários mapas que foram escaneados e virtualizados para serem lidos pelo computador. O que o computador faz é que, hora que ele precisa, ele tira da sua memória este mapa e, quando necessário mais de um, ele cruza as informações. Então você precisa ter uma grande quantidade de mapas variados, mapa político, mapa físico, mapa do clima, mapa das rochas, mapa da geomorfologia, da geologia, mapa hidrográfico, mapa de vegetação. Estes mapas, eles serão embaralhados, cruzados, formando uma rede inteligente de informação. Às vezes, se a memória do seu computador não for suficiente, o SIG também aciona um GPS, o SIG também aciona um satélite. E para que isso serve na agricultura? Vamos supor que o seu trator está se deslocando por sua propriedade e que na mesma há vários tipos de solos. O que acontecerá? O sistema de informação geográfica dará a informação instantaneamente para o seu trator e ele fará a leitura. Então deixa eu explicar melhor. O trator está passando sobre um latossolo. Você está plantando soja. Ora, quando a sonda perfurar e perceber que é um latossolo, a escavadora abrirá um buraco de 30 centímetros e ali jogará 3 sementes de soja. Porque ela tem a informação colhida e armazenada ao longo da história que naquele tipo de solo a cova precisa ter 30 centímetros e para que pelo menos um pé de soja floresça são necessárias 3 sementes. Uma vai germinar, 2 outras não darão sorte. Porém, na hora que o seu trator começa a se deslocar, ele deixa o latossolo e entra no podizol. Quando ele entra no podizol, as condições modificam. Então a escavadeira já não vai precisar fazer um buraco de 30, e sim de 20 centímetros. Tampouco precisará jogar 3 sementes de soja, agora são apenas 2. O trator se deslocou um pouco mais e agora encontrou uma mancha de salmourão. Ora, automaticamente, ao consultar o sistema de informação geográfica, a escavadeira percebe que precisa fazer um buraco de 50 centímetros e jogar 5 sementes de soja. Assim sucessivamente. Então, o sistema de informação geográfica otimizou o seu plantio em função das condições físicas que foram informadas para o computador do trator. O tratorista estará ali para dar direção para o trator, mas até que se desenvolva um trator autônomo, porque na verdade o computador está fazendo tudo. Isso tem otimizado demais a agricultura na região centro-oeste, a pontos de, em algumas cidades no estado de Goiás, Rio Verde, Itajá,
Jataí, Séries, conseguirmos ter a maior produtividade por hectare de soja, milho, sorgo, amendoim, arroz e feijão do mundo. Tanto que os americanos e os canadenses estão comprando terras aqui na região centro-oeste, com destaque para o estado de Goiás. Eu espero que vocês tenham absorvido e entendido um pouco mais sobre os meios de orientação, suas mudanças sobre o nosso comportamento, transporte e até a agropecuária. E hoje nós terminamos a aula então analisando 3 meios de orientação artificiais: a bússola, o GPS, o sistema de informação geográfica. Tudo de bom, gente? Aquele abraço do Sorzão. Fiquem firmes, continuem estudando e prestigiem o seu canal de geografia, o canal João Mazza. Um beijo!